Olá, meu nome é Laura. Hoje vamos falar de um assunto muito legal. Felipressina. Mas afinal, o que é felipressina? Felipressina ou octapressin é uma análoga sintética da vasopressina, hormônio produzido pelo neurohipófise e também conhecido como hormônio antidiurético ou ADH. Ou seja, felipressina é um vasoconstritor pertencente ao grupo de aminas simpaticomiméticas que, adicionado às soluções anestésicas locais, traz grandes vantagens para a obtenção de uma anestesia eficaz. Pela vasoconstrição local provocada, ocorre um retardamento da absorção do anestésico local injetado, aumentando sua eficácia e segurança. Ela não tem efeito na artéria, e sim na veia, ou seja, não altera a pressão arterial. E ela também não tem potencial de controlar o sangramento, como a adrenalina. Agora, vamos ao que interessa. Qual anestésico a felipressina está associado e como funciona a sua prática odontológica? O anestésico local associado é a prilocaína. Ela estabiliza a membrana neuronal, inibindo o fluxo de íons necessários ao início e condução dos impulsos, causando por isso um efeito de anestesia local. Ou seja, a prilocaína é um anestésico temporário que age bloqueando o impulso nervoso ao diminuir a permeabilidade da membrana neuronal aos íons de sódio. Isso estabiliza a membrana do neurônio e inibe a despolarização da mesma, impedindo a propagação do impulso nervoso. A felipressina associada à prilocaína é usada como função vasoconstritora para diminuir a absorção do anestésico, aumentando a duração de ação do produto. A associação de prilocaína com felipressina produz uma anestesia duradoura e com a vantagem de conter um vasoconstritor que, em doses normais, não tem o mesmo grau de efeito no miocárdio. Nomes comerciais: Biopressin, Citaneste, Citocaína e Priloneste. Contraindicações de felipressina mais prilocaína. É contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, com metamoglobinemia congênita ou idiopática, hemoglobinopatias, anemia, insuficiência cardíaca ou respiratória evidenciada por hipóxia ou que usam paracetamol ou fenacetina. Vale ressaltar que o uso deste produto em pacientes grávidas ou durante a amamentação não é recomendado. Interação medicamentosa. O uso de anestésico local associado ao consumo de álcool e medicamentos tranquilizantes interfere diretamente na eficiência do anestésico, aumenta ou diminui o andamento da ação, bem como sua eficiência. Deve ser usado com cuidado em pacientes recebendo antiarrítmicos, pois pode haver um aumento dos efeitos tóxicos desses. Pacientes que estão usando paracetamol ou fenacetina não devem usar este produto, já que estes elevam os níveis de methemoglobina. A dosagem varia e depende da área a ser anestesiada, da vascularização dos tecidos, do número de segmentos nervosos a serem bloqueados, da tolerância individual e da técnica anestésica usada. Deve-se usar a menor dose necessária e suficiente para proporcionar uma anestesia específica. A dosagem necessária deve ser mantida em bases individuais. Normalmente, a dose ideal pode variar de 1 a 3 carpules, podendo ser aumentada a critério do profissional. A princípio, não se deve administrar uma dose maior que 400 mg de Priloneste como injeção única em pacientes adultos saudáveis.
crianças menores de 10 anos, uma dose máxima não deve exceder uma carpulha. Para pacientes com alterações cardiovasculares clinicamente importantes, uma dose máxima recomendada de feliprecina é 0,7 UI, ou equivalente a 9 ml de uma solução que contém 0,03 UI por ml. E assim encerramos nosso trabalho.